Minha obsessão por investimentos começou 25 anos atrás. No início, parecia uma paixão improvável. Nunca assisti a uma aula sequer de economia ou administração. Nunca levei jeito com números, nem dominava os esotéricos mistérios da contabilidade. Formado em Oxford com diploma em literatura inglesa, resenhava romances para revistas e escrevia perfis de vigaristas e assassinos. Como aspirante a escritor com sonhos ambiciosos de celebridade literária, era fácil para mim considerar Wall Street um cassino, repleto de especuladores toscos que só pensam em dinheiro. Quando o New York Times chegava na minha casa, eu descartava o caderno de economia sem ao menos dar uma olhada. Em 1995, porém, eu estava com algum dinheiro para investir. Minha metade na receita obtida com a venda de um apartamento de que eu e meu irmão éramos proprietários. Comecei a ler sobre fundos e ações na ânsia de aumentar minha modesta fortuna, o que reacendeu em mim uma mania de apostar que na minha adolescência na Inglaterra dos anos 1980 chegou a fugir do controle por um breve período. Aos 15 anos, quando eu estudava em Eton, dava uma escapada da escola nas tardes de tédio durante o verão e passava horas na casa de apostas perto do castelo de Windsor, apostando em cavalos enquanto meus colegas iam remar ou jogar cricket. Eu, destinado a tornar-me um gentleman inglês, como Boris Johnson, Príncipe William e 6 séculos de alunos de Eton que nos precederam, estava em vez disso apostando ilegalmente sob o pseudônimo de Mike Smith. O que alimentava meu interesse por corridas de cavalos não era o lado romântico do esporte nem da majestosa beleza dos equinos, e sim o desejo de ganhar dinheiro sem fazer força. Era uma atividade que eu levava a sério, fazendo anotações detalhadas sobre os cavalos e os páreos, usando canetas coloridas para sublinhar minhas vitórias e derrotas. Estraguei meu aniversário de 16 anos brigando com meus pais quando eles se recusaram a pagar para mim uma assinatura do Timeform, um dispendioso sistema de avaliação de cavalos. Fiquei revoltada quando eles barraram aquilo que era evidentemente o caminho para uma fortuna incalculável. Pouco tempo depois, ao fim de uma sequência de derrotas arrasadoras, abandonei de uma vez por todas o turf. 10 anos depois, quando comecei a ler a respeito de investimentos, descobri que a bolsa proporcionava as mesmas emoções, mas as chances de sucesso eram bem mais altas. Enxerguei nas ações um modo perfeito de faturar pelo simples fato de ser mais sagaz que os outros. Claro que eu não fazia a menor ideia do que estava fazendo. Mas eu possuía uma vantagem que não tinha preço. Sendo jornalista, podia aprender sobre minha nova mania entrevistando vários dos melhores investidores do mercado. Nos anos seguintes, entrevistei um verdadeiro hall da fama de mitos do mundo dos investimentos para as revistas Forbes, Money, Fortune e Time, sempre girando em torno das mesmas perguntas que até hoje me fascinam. Quais os princípios, processos, ideias, hábitos e características pessoais que fazem com que essa diminuta minoria derrote o resto do mercado a longo prazo e se torne espetacularmente rica? Mais importante que isso, como eu e você podemos tirar proveito da análise dessas exceções do mercado financeiro, fazendo uma engenharia reversa de seus métodos vitoriosos? Essas questões estão no cerne deste audiolivro. Para minha felicidade, muitos dos investidores que encontrei eram fascinantes e estranhamente exóticos. Peguei um avião até as Bahamas para passar o dia com Sir John Templeton, o maior caçador de ações do século XX, que vivia em um paraíso caribenho chamado Lefort Cay. Fui até Houston para uma audiência com Fayez Sarofim, um misterioso bilionário egípcio apelidado de The Sphinx, a Esfinge. Em seu escritório havia quadros de El Greco e Willem de Kooning, juntamente com um piso em mosaico do século V, importado de uma igreja da Síria. Conversei com Mark Mobius, apelidado de The Bald Eagle, a águia careca, que viajava por países em desenvolvimento em um jatinho Gulfstream com decoração folhada a ouro e estofamento em couro de iguana, adquirido de um magnata do Oriente Médio que passava por um período de dificuldades. Entrevistei Michael Price, um centimilionário jogador de polo, o terror dos executivos de baixo desempenho, conhecido como o FDP mais assustador de Wall Street. Conheci Helmut Friedlander, que fugira da Alemanha nos anos 1930, não sem antes parar para resgatar a irmã adolescente e comprar um chapéu.
Porque um cavalheiro não viaja sem chapéu. Ele bebia Chateau Petri, colecionava livros medievais valiosos e negociava tudo, de contratos futuros de café ao Empire State Building. Já nonagenário, ele me disse: levei uma vida bem agitada. Todo esse processo me serviu como uma formação inestimável. Jack Bogle, a lenda dos fundos de investimento que fundou a Vanguard, empresa que hoje é responsável por gerir 6,2 trilhões de dólares, conversou comigo sobre as lições de investimentos que teve com seu mentor e herói, um pioneiro dos fundos mutualistas chamado Walter Morgan. Não se deixe empolgar. Não corra riscos demais. Mantenha os custos bem baixos. E ainda, a massa nunca tem razão. Como veremos, Bogle também explicou por que não é preciso ser incrível para prosperar como investidor. Peter Lynch, o mais famoso gestor de fundos da Fidelity, me contou como havia triunfado trabalhando mais duro que todos os outros. Mas também falou da enorme imprevisibilidade do mercado e da importância de ser humilde. Na escola, você tira um monte de notas 9 e 10. Na bolsa, você tira um monte de zeros. E se de cada 10 tentativas você acerta 6 ou 7, você é muito bom. Lynch recordou um de seus primeiros fiascos. Uma promissora confecção foi por água abaixo só por causa do filme Bonnie and Clyde, que mexeu com a moda feminina de maneira tão inesperada que o catálogo da empresa perdeu todo o valor. Ned Johnson, o multibilionário que transformou a Fidelity em um fenômeno, deu uma risada e disse a Lynch: você fez tudo certo. De vez em quando, coisas totalmente surpreendentes e imprevisíveis acontecem. Em meio aos dias confusos que se seguiram ao 11 de setembro, quando o mercado financeiro passou pela pior semana desde a Grande Depressão, fui até Baltimore para visitar Bill Miller, que na época estava a caminho de completar um recorde de 15 anos seguidos, obtendo um rendimento superior ao do índice S&P 500 da Bolsa. Passei alguns dias com ele, viajando em seu Learjet, em parte comprado para que seu galgo irlandês de 50 quilos pudesse voar com ele. A economia estava em frangalhos, a guerra no Afeganistão era iminente e seu fundo tinha perdido 40% do valor que tivera no seu auge. Mas Miller estava tranquilo e animado, colocando calmamente centenas de milhões de dólares em ações desvalorizadas que depois viriam a disparar. Certo dia, pela manhã, estávamos juntos quando ele ligou para o escritório para se atualizar. O analista do outro lado da linha lhe deu a notícia de que a AES, a ação que Miller acabara de comprar, havia divulgado números péssimos. As ações caíram pela metade, o que representou para ele um prejuízo de 50 milhões de dólares antes da hora do almoço. Na mesma hora, Miller dobrou a aposta, imaginando calmamente que investidores irracionais estavam reagindo de maneira exagerada ao noticiário negativo sobre a empresa. Como me explicou, investir é um processo permanente de cálculo de chances. Tudo são probabilidades. Certeza não existe. Depois me deparei com Bill Ruane, um dos mais bem-sucedidos caçadores de ações da sua geração. Quando Warren Buffett deixou de operar em um fundo de investimento em 1969, indicou Ruane para substituí-lo. Até 2005, ano de sua morte, o fundo Sequoia de Ruane gerou resultados espetaculares. Ele quase nunca concedia entrevistas, mas tivemos uma longa conversa sobre os 4 princípios básicos que aprendera nos anos 1950 com um astro maior chamado Albert Hattinger. São regras simples que para mim tiveram uma importância fundamental, disse Ruane. Representaram em grande parte a base da minha filosofia desde então, e são o melhor conselho que eu posso dar a alguém. Em primeiro lugar, advertiu Ruane, não pegue dinheiro emprestado para comprar ações. Ele rememorou uma experiência precoce em que, em suas palavras, pegou $600 e multiplicou-os várias vezes. Foi então, porém, que o mercado rachou e ele foi atingido de tal forma que precisou vender tudo e praticamente voltou à estaca zero. Descobriu ali que ninguém age de forma racional quando investe com dinheiro emprestado.